Explosão tão poderosa que foi ouvida a mais de 5.000 quilômetros de distância. Uma erupção capaz de destruir ilhas inteiras, lançar pedras a dezenas de quilômetros de altura e mudar o clima do planeta por anos. Esse é o caso do vulcão Krakatoa, localizado no Estreito de Sunda, entre as ilhas de Java e Sumatra, na atual Indonésia. No final do século XIX, quando o mundo ainda se maravilhava com as primeiras linhas de telégrafo e com as viagens marítimas de longa distância, uma força da natureza mostrou que a tecnologia humana é minúscula diante do poder da Terra. O ano era 1883. Desde maio, pescadores e moradores das ilhas vizinhas relatavam estrondos vindos do mar e colunas de fumaça que surgiam do nada. Alguns acreditavam ser apenas mais um dos muitos vulcões ativos da região se manifestando, mas havia algo diferente. O Krakatoa, que ficara adormecido por mais de 2 séculos, começava a dar sinais de uma atividade fora do comum. Primeiro vieram pequenos tremores, depois jatos de cinza, que subiam a quilômetros de altura. Mesmo assim, navios continuavam cruzando o estreito, levando mercadorias e passageiros, sem imaginar que estavam navegando ao lado de uma bomba-relógio. Em 26 de agosto de 1883, os sinais se tornaram impossíveis de ignorar. 3 grandes explosões ecoaram pela manhã, sacudindo janelas a quilômetros de distância. Colunas de cinza se ergueram até 20 quilômetros no céu, escurecendo o dia como se fosse noite. Pescadores relatavam ondas repentinas, como pequenas paredes de água que vinham de todas as direções. Mas o que parecia o auge da fúria ainda era apenas o prelúdio. Na madrugada do 27 de agosto, por volta das 5h30, o Krakatoa liberou sua força total. Uma sequência de 4 explosões principais ocorreu em menos de 5 horas. A terceira, considerada a mais violenta, foi ouvida em lugares tão distantes quanto a Austrália e a Ilha Rodrigues, no Oceano Índico, a mais de 5.000 quilômetros de distância. Relógios barométricos em todo o mundo registraram a passagem da onda de choque, que deu a volta no globo pelo menos 4 vezes. Era como se a própria Terra tivesse rugido. A potência foi tamanha que parte da ilha simplesmente desapareceu. O centro do vulcão desmoronou para dentro da câmara magmática, criando um enorme vazio que foi imediatamente preenchido pelo mar. O choque entre água e magma gerou tsunamis colossais, alguns com mais de 40 metros de altura. Vilarejos costeiros foram varridos em minutos. Barcos ancorados a quilômetros de distância foram arrastados para dentro do continente. Estima-se que mais de 36.000 pessoas perderam a vida, embora alguns relatos falem em números ainda maiores. Em portos distantes, marinheiros sentiram mudanças súbitas na pressão do ar. Telégrafos registraram interrupções misteriosas. Em cidades como Calcutá, Bombaim e até Perth, na Austrália, as pessoas ouviram um som que parecia um trovão interminável, sem saber que vinham do outro lado do oceano. Na Europa, cientistas ficaram perplexos ao perceber que seus barômetros oscilavam de maneira sincronizada, como se o planeta inteiro estivesse respirando em ondas. A destruição física foi apenas o início de um impacto que ultrapassou fronteiras. A quantidade gigantesca de cinzas e gases lançados na estratosfera bloqueou a luz solar, criando um fenômeno que hoje conhecemos como inverno vulcânico. Por meses, os poros do Sol em todo o planeta exibiram cores vermelhas, laranjas e violetas tão intensas que pareciam pinturas surreais. Em Londres, artistas como William Ashcroft produziram centenas de aquarelas para registrar os céus extraordinários. Muitos europeus acreditaram que era um presságio de fim do mundo. Nos Estados Unidos, jornais relatavam noites de fogo que assustavam a população. Mas além da beleza sinistra, vieram as consequências práticas. A temperatura média da Terra caiu cerca de 1,2 grau nos anos seguintes, provocando colheitas ruins, verões frios e invernos mais longos em várias partes do globo. Países agrícolas sofreram perdas severas, economias locais entraram em crise, e cientistas começaram a discutir pela primeira vez a ligação direta entre vulcanismo e mudanças climáticas globais. Enquanto isso, na região do desastre, a vida lutava para recomeçar. As ilhas próximas foram quase totalmente destruídas. Centenas de barcos foram encontrados a quilômetros terra adentro, como se fossem brinquedos esquecidos por uma criança gigante. Corpos de vítimas eram levados de um lado a outro pelas ondas,
dificultando qualquer tentativa de contagem precisa dos mortos. Missões de resgate enfrentavam não apenas a devastação, mas também o medo de novas explosões, já que o Krakatoa continuava expelindo fumaça e pequenos jatos de cinza. Enquanto o mundo tentava entender a magnitude da catástrofe, os cientistas da época se mobilizaram para registrar cada detalhe. Naquela época não existiam satélites nem redes de monitoramento global, mas a erupção do Krakatoa foi tão gigantesca que deixou marcas em cada canto do planeta. Instrumentos de medição atmosférica em cidades distantes como Londres, Paris e Nova York registraram variações regulares de pressão, como se a Terra inteira estivesse vibrando em uníssono. Essas oscilações se repetiram por vários dias, evidência de que a onda de choque havia dado várias voltas ao globo. Nos meses que se seguiram, um fenômeno impressionante chamou a atenção de artistas e fotógrafos. Os céus noturnos ganharam cores que pareciam irreais. Pintores registraram auroras de vermelho intenso e laranjas brilhantes que iluminavam o horizonte, mesmo após o pôr do sol. Alguns observadores relataram que era possível ler jornais à noite, apenas com a luz dessas estranhas auroras vulcânicas. Para populações acostumadas a noites escuras, essa luminosidade sobrenatural gerou medo e especulações sobre o fim dos tempos. Os impactos climáticos começaram a ser percebidos de maneira mais prática. Relatórios agrícolas da Europa, Ásia e América indicavam queda na produtividade de safras importantes. O frio fora de época reduziu colheitas de trigo, arroz e milho, afetando preços e provocando crises alimentares em várias regiões. Muitos países tiveram de importar alimentos a custos elevados, desencadeando dificuldades econômicas que duraram anos. Na Índia, registros históricos falam em verões excepcionalmente frios e chuvas irregulares. Nos Estados Unidos, cientistas documentaram uma leve, porém significativa, redução das temperaturas médias, um efeito que perdurou por quase 5 anos. A ciência da época ainda engatinhava no estudo de vulcões, mas o Krakatoa mudou essa realidade. Pesquisadores europeus e asiáticos começaram a trocar correspondências e a compilar dados em uma escala inédita. Foi um dos primeiros grandes eventos a gerar uma comunidade científica internacional, com o objetivo de entender como uma única explosão poderia afetar o clima de todo o planeta. Esse esforço colaborativo ajudou a consolidar a ideia de que erupções vulcânicas têm impacto global, e não apenas local. Enquanto isso, nas ilhas próximas, a reconstrução era um desafio quase impossível. As costas de Java e Sumatra ficaram irreconhecíveis. Cidades inteiras desapareceram do mapa. A vegetação foi arrancada, o solo coberto por metros de cinzas e rios inteiros mudaram de curso. Sobreviventes relataram que nos dias seguintes o mar permanecia inquieto, como se, mesmo décadas depois da explosão, os efeitos do Krakatoa ainda podiam ser sentidos. Relatos de marinheiros e viajantes que cruzavam o Estreito de Sunda descrevem uma região que parecia amaldiçoada. O fundo do mar, remodelado pela força da erupção, formou novas correntes traiçoeiras. Ondas inesperadas, chamadas pelos pescadores de respirações do vulcão, surgiam sem aviso, mesmo em dias de mar calmo. Alguns capitães evitavam a rota por puro medo, preferindo dar longas voltas para não navegar sobre o local onde a ilha havia existido. O impacto cultural também foi profundo. Em várias partes da Europa, poetas e escritores usaram o Krakatoa como metáfora do poder da natureza e da fragilidade humana. Jornais da época publicaram gravuras dramáticas, mostrando cidades cobertas por cinzas e céus em chamas. Pintores capturaram as cores irreais dos pôres do sol que tingiam o horizonte por meses. Essas imagens, reproduzidas em revistas e exposições, espalharam a sensação de que o planeta havia experimentado um momento de pura fúria cósmica. A explosão de 1883 também abriu caminho para debates científicos que ecoam até hoje. Pesquisadores perceberam que os aerossóis lançados na atmosfera, partículas minúsculas de cinza e enxofre, poderiam alterar o balanço de energia do planeta. Essa compreensão inicial inspirou estudos sobre como erupções podem esfriar temporariamente a Terra, um conceito fundamental para a climatologia moderna. Muitos dos modelos que usamos atualmente para prever mudanças climáticas têm raízes nas análises feitas a partir do Krakatoa. Com o passar dos anos, o interesse pelo local não diminuiu. Expedições científicas visitavam a caldeira para estudar a vida
que renascia sobre as cinzas. Botânicos ficaram impressionados com a velocidade de recolonização das plantas, enquanto biólogos marinhos registravam novas espécies de corais crescendo nas águas enriquecidas por minerais. A região se tornou um laboratório vivo para entender como a natureza se regenera depois de uma destruição tão absoluta. E então veio a surpresa. O Anak Krakatau continuava crescendo. Ano após ano, o pequeno cone vulcânico emergido do mar aumentava sua altura. E com ele, voltaram as explosões ocasionais. Embora nenhuma se comparasse à catástrofe de 1883, algumas erupções menores já foram capazes de provocar alertas de tsunami e evacuações de emergência nas ilhas vizinhas. Em 2018, por exemplo, um colapso parcial do Anak Krakatau gerou ondas que atingiram a costa de Java e Sumatra, matando centenas de pessoas e provando que a história ainda não terminou. Para os moradores locais, viver à sombra do filho de Krakatoa é conviver com um paradoxo. O solo vulcânico é extremamente fértil, favorecendo plantações e pesca, mas a qualquer momento o vulcão pode despertar. As comunidades mantêm planos de evacuação e sirenes de alerta. E cientistas monitoram cada tremor em tempo real. Satélites modernos captam imagens diárias da ilha em crescimento. Mas mesmo com toda a tecnologia, ninguém pode prever com precisão quando ocorrerá a próxima grande erupção. O legado do Krakatoa vai além da ciência e da geografia. Ele é um lembrete permanente da força que molda nosso planeta. Enquanto os seres humanos constroem cidades, pontes e redes globais de comunicação, o interior da Terra continua ativo, pronto para mostrar que, em questão de horas, tudo pode mudar. A explosão de 1883 é, até hoje, um dos eventos mais poderosos já registrados na história. E sua memória serve como alerta para futuras gerações. Hoje, mais de um século após a grande explosão, o nome Krakatoa continua a despertar respeito e fascínio. Para os cientistas, ele representa um dos primeiros casos em que a humanidade percebeu a ligação direta entre a atividade geológica e o clima global. Para os moradores da Indonésia, é um lembrete de que a terra onde vivem é tanto uma dádiva quanto uma ameaça. E para o restante do mundo, é um aviso silencioso de que, por mais avançada que seja a nossa tecnologia, a Terra permanece soberana. Os céus vermelhos de 1883 inspiraram artistas, assustaram populações inteiras e mudaram a forma como entendemos o planeta. O eco das explosões ainda ressoa em estudos climáticos, em teorias sobre erupções e em cada sirene que alerta para um novo tremor na região do Estreito de Sunda. O Krakatoa não é apenas um episódio do passado. É um lembrete de que a vida na Terra depende de um equilíbrio delicado, sujeito a forças que estão muito além do nosso controle. Enquanto isso, o Anak Krakatau segue crescendo, emitindo plumas de fumaça e rugidos ocasionais. Cada nova erupção, mesmo pequena, reacende a memória da catástrofe de 1883 e lembra que a história pode se repetir. Os satélites acompanham cada mudança de temperatura, cada deformação no solo, mas nenhum instrumento é capaz de garantir que algo semelhante não voltará a acontecer. Para nós resta a lição. Em um planeta em constante transformação, a humildade é essencial. Podemos prever tempestades, monitorar vulcões e estudar o clima. Mas não podemos controlar a força que move montanhas e molda oceanos. O Krakatoa é a prova de que a Terra tem seus próprios planos e que, em um único dia, pode alterar o destino de milhões. Agora que você conhece essa história impressionante, imagine viver um momento em que o céu muda de cor, o mar avança quilômetros sobre a Terra e o som de uma explosão dá a volta ao mundo. Como você reagiria? Estaria preparado para enfrentar a força mais destrutiva que a natureza pode liberar? Deixe sua opinião nos comentários, curta este vídeo e se inscreva no canal para mais histórias reais que mostram o poder absoluto do nosso planeta. Até o próximo Mistério da Terra. Curta, comente e inscreva-se no canal.